é quando reconhecemos que vivemos por imitação e até elogiamos a habilidade de alguns nisto mesmo e nem notamos a inveja. Esse é apenas um dos sentimentos tomados por referencial para abrir o assunto sobre outros perceptíveis e imperceptíveis. Bem pode ser este sentimento o mais difícil de ser reconhecido e, por isto, usado como abertura das prevenções de Deus. Disse Jesus: Ouviste que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 26 a 28. Isto significa que o homem quebrou uma lei, vontade e querer de Deus, e o seu conserto com ele. Não que provocou uma repartição de culpas com a mulher, porque nem sempre foi a mulher que, querendo ser seduzida, usou instrumentos, apetrechos ou adornos de provocações sensuais que lhes formariam laços. O dom do discernimento é dado ao homem para que ele possa prevenir-se e evitar os erros que lhes parecer não haver a legalidade escrita do sim ou não sobre algum erro. Jesus Cristo, o Mestre. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Era prática comum se criar um motivo para repudiar uma mulher. Segundo os comentaristas bíblicos, os homens agiam assim para não ficarem obrigados a devolver os dotes. Inventavam muitos históricos levianos para lucrar dinheiro. Lógico, o Senhor Jesus seria contra tamanha injustiça, mas eles queriam a opinião de Jesus contrária ao comportamento e consentimento dos doutores da lei e dos sacerdotes para entregá-lo ou desmascará-lo caso ele fosse contra a lei de Moisés. Jesus Cristo lhes convidou para fora do fogo e mostrou-lhes que eles não tinham lido nem a lei de Moisés, nem como era a vida antes dela, quando Deus ordenou ao casal do Éden crescer, multiplicar e encher a terra. Não compreendiam que a lei veio por causa da dureza de coração do homem. Mas antes não havia esta lei. Era a lei do Espírito de vida, a lei da liberdade,
a lei que testemunhava com o espírito e com o coração, segundo o que Deus repartia a cada um. Graça, portanto. E lhes falou da vontade anterior precípua de Deus, dizendo: mas no princípio não era assim. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas aquele a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Mateus 19, 2 a 12. Era melhor serem eunucos, conclusão de Paulo. Era melhor, como Deus determinou antes da lei, porquanto o homem, se sob dúvidas, recorria ao nome do Senhor, que é a história do Senhor, ao juiz, ao ancião, ao vidente, como eles chamavam profetas, aos profetas, e indagaria a Deus, e Deus lhe responderia, direta ou indiretamente. Também o histórico de cada ser, elemento, casamento, famílias e civilizações serviriam de livros didáticos para entenderem que o casamento existe para falar de unidade, correspondência, amor e perdão entre pessoas diferentes, mas de forma visível e palpável. Logo, pela lei de Deus, estariam unidos ou em uma quebra de concerto para sempre, caso não houvesse, lógico, uma reconciliação. Não importando as circunstâncias, Deus aborrece o repúdio. Mas, segundo a lei dada por Moisés, ficam estabelecidos os motivos lógicos, tanto da separação quanto do novo ajuntar-se, sendo preferível ao homem escapar dos embaraços que uma união ilegítima ou daninha pode fazer acontecer, e voltar-se para o reino, para as coisas do céu, considerar-se estrangeiro e peregrino na terra, ou ser eunuco. Nem todos podem receber esta palavra. Por palavras apostólicas. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher.
Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. O apóstolo Paulo, tomado pelo espírito de missões, transbordando em espírito de conhecimento e de sabedoria, tendo pressa de partir para ficar com o Senhor e a vontade de ficar para ver se conseguiria salvar pelo Evangelho aos seus parentes, resolvendo as muitas questões de toda a ordem, tanto dos gentios que não tinham lei, assim como dos judeus que, ainda presos e atados na lei de Moisés, lhe inquiriam. Ele estava sempre mergulhado em assuntos e problemas dos novos decididos e dos tradicionais, que não compreendiam o sentido maior do Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Mesmo tratando sobre muitos assuntos e questões, quando se mencionava o assunto casamento, convivência, traições e divórcio, tudo se multiplicava diante de seus juízos e dava para se compreender que, se não tivesse mulher no assunto, tudo seria mais fácil, mais leve, mais desembaraçado. Este assunto o levava a responder conforme recebeu de Deus, o responder como um homem chamado, ordenado, experiente e cheio do Espírito Santo, para poder orientar bem a assuntos ainda não escritos em pergaminhos consagrados, santificados ou canonizados até ali. Vem disto a expressão: se não tivesse mulher no assunto, seria melhor. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Isto não é levantar-se contra o casamento, mas tratar da verdade entre a vontade de Deus e a dureza de coração do homem. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro doutra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. O alicerce fundamental de um casamento abençoado, proveitoso, sólido e satisfatório é o amor, a sinceridade e a verdade. Mas nem todos podem receber esta palavra, é o que está escrito. O Senhor Jesus sabia que no fim dos tempos surgiria uma geração adúltera e pecadora, e dificilmente se encontraria um casamento ou união conjugal nos padrões ideais à aplicação da sã doutrina, por causa da dureza de coração do homem. Por isto, Paulo, por causa da urgência de pregar e viver o Evangelho, desejava que todo homem fosse tão livre quanto ele, não por se levantar contra o casamento,
Mas o seu lamento implícito, que se discerne por suas palavras, é que o casamento ou união marital se sustentava somente por não poder conter-se, estando solteiro, ou abrasar-se diante da normalidade sadia de sua sexualidade ou da intensidade nociva de sua libido, não exatamente porque muito amor, porque fora sincero, mas venerável de todos os concertos, e ter sido verdadeiro no momento da solenidade maior. Porque somente o verdadeiro amor promoverá a reconciliação. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos.